gente! Hoje eu tô aqui com a Cláudia Levier. Gente, é uma honra ter essa pessoa, essa mulher tão especial, que eu conheci num momento da minha vida de muita transformação e que um momento assim que a gente esteve muito próximo, assim, era amiga da minha irmã. A gente foi no Cantagalo e ela oferecendo o trabalho dela de rodas de rainha para um projeto lindo chamado Rede Postinho Saúde da Mulher. E eu me lembro como se fosse hoje, a sua vontade de estar ali, de levar o seu trabalho para aquelas mulheres que não tinham condições, né, de arcar com um trabalho desse tipo. Então eu estou aqui, eu quero pedir para a Claudinha se apresentar e falar um pouco desse trabalho. Hoje o nosso tema vai ser energia feminina sem fórmula mágica. A gente fala tanto dessa energia feminina e ninguém melhor do que a Claudinha para falar um pouco disso e explicar um pouco essa transformação toda, que a vida dela também se transformou toda pra gente. Pra variar, né? Não é? Então fala pra gente, Claudinha. Primeiro, muito obrigada. Uma alegria estar aqui. Então, eu sou a Cláudia Levier, eu fiz jornalismo na faculdade, depois fiz letras e trabalhei como educadora há muitos anos. Trabalhei 19 anos na mesma empresa, sou curitibana, né? Sou lá do sul, pelo meu sotaque da moradora e apaixonada pelo Rio, mas venho de lá. E sou educadora e trabalhei numa escola muito especial, que foi uma escola, ainda, uma escola americana, internacional. Então eu convivia com mais de 30 nacionalidades, crianças de todos os lados, pessoas que precisavam muito do quê? Quando elas chegavam no país, que não sabiam a língua, aquelas crianças ali, o seu maior tesouro, né, que são seus filhos. Eu fui cair na função, entre várias, né, porque eu fui professora, depois fui coordenadora e tal. E eu lembro muito bem que eu fui cair naquela função que era de acolher, né? A diretora brasileira que fazia as matrículas dos estrangeiros. Nossa. Porque, gente, 30 nacionalidades, aquelas pessoas, sei lá, da Finlândia, da Espanha, da Itália, da Índia, chegando com aquelas crianças, com aqueles filhos, né, transferidos nas empresas, e só a única coisa que eles precisavam era de acolhimento, né? Ali, hoje eu entendo que a única coisa que eles precisavam era do feminino, né? Esse feminino que sabia acolher e tal. Mas enfim, fui muito feliz lá, né? Mas estava ali já no final da minha carreira, já querendo revolucionar, né? E vim nesse lugar, fui educadora por esse tempo todo, estava num relacionamento complicado. Enfim, chegando nos 40 e poucos, que o Jung chama de segunda metade da vida, a gente vai falar bastante dessa fase. E ali eu senti, né, que tinha que acontecer alguma coisa. E a primeira coisa que eu quebrei, vamos dizer, foi o relacionamento. Eu me separei. E quando eu me separei, eu considero que essa é a coisa mais importante, né? A família, o relacionamento, o amor. Então, quando eu tive coragem de sair, de quebrar aquilo, eu tinha coragem de quebrar qualquer outro contrato, vamos dizer assim. Sim. Né? Então, assim, eu me separei primeiro, aí meses depois eu pedi demissão daquele trabalho de 19 anos, e daí eu não tinha mais nada que me prendesse ali em Curitiba. Daí eu apaixonada pelo Rio, vinha pra cá desde sempre. Aí eu falei, por que eu tenho que morar aqui, né? Daí começa assim, quem disse que eu tenho que ir? Né? E daí eu vim pra cá. Vim pro Rio, tô há 6 anos aqui, e daí veio essa revolução toda, né? Aí eu comecei a estudar, e aí que eu comecei a buscar muito esse feminino, né? Eu, como uma mulher muito yang, muito fazedora, muito tudo, eu comecei a falar, mas assim, esse feminino que me venderam a vida inteira, tá faltando uns pedaços nele. Tá faltando umas coisas aí. E eu acho que eu comecei essa busca, né, espiritual e de autoconhecimento, que muitas mulheres ali com os seus 40 anos, né? Que é onde a energia psíquica tem que se voltar para dentro, é onde chama, é onde acontece toda essa confusão. Eu chamo esse furacão emocional que as mulheres falam, mas o que está acontecendo? Aquele casamento que era tão bom, não está mais me fazendo bem, meu marido, de repente eu olho para ele e não reconheço, nossa, mas aquele trabalho que eu amava, daqui a pouco está me ferindo. Nossa, mas aquelas amizades que eu tenho desde pequena não estão mais servindo para mim. É a metade da vida. É onde tudo vai ter que ser revisto, revisitado, olhado de novo, né? Tipo, fim do recreio, acabou o recreio. Exatamente. E daí eu vim, né, já tinha feito isso e comecei a buscar esse feminino em várias coisas. Foi uma dessas também que a gente se conheceu, em vários processos diferentes. Todos valeram, todos costuraram, mas eu queria mais, sabe? Eu queria
talvez assim, por eu ser professora, por eu vir dessa parte mais acadêmica, eu queria estudar mais isso também. E fui para a minha formação de analista junguiana, né, da psicologia analítica do Jung, que já me chamava também. E eu acho que o Jung, com essa abertura que ele tem da vida simbólica, dessa parte toda do feminino como aspecto, né, desse feminino sem fórmula mágica, dessa coisa mais profunda, enfim, eu estudei, fui, comecei a empreender digitalmente, comecei também a atender com mentorias e como terapeuta, e aqui estou para as minhas próximas revoluções, né? Tenho meus cursos online, enfim, mas estou assim. Então, essa sou eu nesse momento. Maravilhosa. E é um momento incrível, né? Porque quando um dos momentos que eu te conheci foi a minha irmã te entregando uma pedrinha, que é uma água marinha, que veio através do meu irmão, que hoje é uma estrela lá em cima nos guiando, e que é a pedra do feminino. Não é, nada é por acaso. Eu até trouxe ela lá na minha bolsa, porque ela fica lá no meu altar também. Né? Então, veja, conheci Camila, que chama, né? A Camila, ela me trouxe você e trouxe tantas outras mulheres, porque ela me abriu a casa dela para eu fazer uma roda de mulheres, várias vezes para eu fazer uma roda de rainhas. A gente chama de roda de rainhas, né? Então, assim, isso também, né? Aquela necessidade que eu acho que todas nós estávamos e temos ainda agora de maneira diferente, da gente ficar juntos. A gente queria um espaço para a gente fazer isso aqui com mais gente. A gente queria flor, a gente queria conversar, a gente queria pôr nossos vestidos, a gente queria falar de coisas que ninguém fala, a gente queria dançar, a gente queria rir, a gente queria tirar nossas cartas, a gente queria falar dos nossos sonhos. Então, esses espaços seguros, femininos também, que foram tão, né, viraram meio estereotipados, umas coisas assim, mas assim, a gente só queria, né, buscar, e deu certo, e agora, anos depois, estamos aqui. Não é? No outro tipo de roda, mas... E falando do quê? Desse feminino. Porque eu acho que essa é uma das maiores revoluções, né? É esse encontro com esse feminino. Porque esse feminino é o que deixa a gente viver leve, a gente viver com presença, a gente viver em paz, porque senão a gente fica muito acelerado, né? Quando a gente não se conecta, né, com esse feminino. E eu fui muito iangona também, né? Aquela iangona automática. E aí quando você entende que você pode fazer diferente, você cura esse feminino, porque quando você fala de mulheres que ajudam outras mulheres e que se conectam com outras mulheres, existe muito uma energia ainda masculina da competição, né? E isso que você está falando é a importância de você ter mulheres que entendem o verdadeiro caminho, o verdadeiro valor disso, de levantar, de uma acender a vela da outra, de uma dar a mão para a outra se levantar. Eu adoro essa metáfora, de uma acender a vela da outra. Acender a vela da outra, porque uma vela pode acender muitas velas, né? Não é isso? Nossa, Fala um pouco do seu trabalho pra gente. Eu acho que, não sei, né? Eu sinto assim, de uma maneira planetária mesmo, que as mulheres estão buscando, né? Mas o que é esse feminino? Meu feminino, né? Eu escuto muito isso. Nossa, eu estou desconectada do meu feminino. Essa frase, eu acho que assim, todas nós já falamos em algum momento, né? E essa sensação de estar desconectada do feminino, né? E daí a gente pensa assim, mas tá, eu estou desconectada do meu feminino, mas o que é esse feminino? Aí começou por aí a minha pergunta, né? Mas assim, tá, eu estou desconectada do quê? Né? Essa energia feminina, porque, tanto que eu chamo de energia feminina sem fórmula mágica, porque eu acho que foi processo, tá? De vir assim, com esse caminho. Eu entrei muito no começo no feminino, cheio de fórmulas mágicas. Mas foi o caminho, porque eu estava tão perdida que alguém me vendia um kit feminino lá. Tipo, isso aqui que é feminino, faz assim e tal, faz esse tipo de ação, põe esse tipo de roupa, se comporta dessa forma, passa aquele autocuidado, um pouco estereotipado também, da mulher que quer. Então, e eu estava tão perdida que, assim, também veio de um lugar muito yang, porque todo mundo ensinou a gente a ser yang. Total. O mundo ensinou a gente a ser yang. Então eu acho que esse feminino com fórmulas mágicas, ele me serviu também para esse começo, né? Mas daí também, depois de um tempo, eu fui falando, mas ainda está faltando alguma coisa. Não é só aí, né? E quando eu entendo que ele é esse aspecto, né?
esse aspecto em nós, é uma forma de ver, uma forma de viver, né? Eu gosto sempre de trazer imagens assim, né? Sei lá, a gente aprendeu tanto a ser guerreira, a ser batalhadora, né? Então, assim, esse lado, e a gente precisa desses dois lados. Aliás, isso é uma coisa que eu queria muito falar. Quando eu entrei nesse processo do meu feminino, eu não entendia como que eu ia ser feminina, sendo que eu era tão yang. Então, eu queria matar o meu yang. Eu queria dizer assim, sai, yang, você não quer. Então, assim, tanto que quando eu tive a minha virada de chave, assim, eu fiquei até meio assim, sem realizar muito, eu fiquei meio assim, meio voando, meio feminina, conforme. Eu fiquei muito assim, eu fiquei de mal com o meu yang, porque ele me feriu, né? E eu acho que quando eu fui entendendo esse feminino sem fórmula mágica, que é um aspecto de todo mundo, de todos nós, homens e mulheres, exatamente. Quando eu fui entendendo que ele também precisava desse yang, que esse yang me machucou pela falta dele, mas que as duas coisas me fariam, né? Eu fui ficando mais em paz, né? E entrando mais nesse aspecto desse feminino e usando esse yang de uma maneira mais saudável para me ajudar também a trazer mais esse conteúdo para eu entender, para eu poder estudar, enfim. Eu gosto muito de uma imagem que fala assim, né? Eu era uma pessoa que quando eu tinha um obstáculo, eu aprendi, sei lá, vamos dizer, um muro de concreto. Eu aprendi que como que se atravessa um muro de concreto? Você vai dar porrada nele, você vai bater nele até ele cair. Foi isso que eu aprendi, né? E a energia feminina como aspecto, eu gosto muito dessa imagem a energia feminina é uma água. Como que uma água atravessa um muro de concreto? Ela passa por baixo dele. Ela não tem que macetar, ela não tem que derrubar, ela não tem que fazer nada. Ela só atravessa, né? Olha aqui, ó, a gente fala de feminino, começa a aparecer. Os símbolos, né? Gato é um símbolo do feminino também. Muito. É, bem bacana. Então, eu acho que a gente vai aprender, e tem horas na vida que a gente vai ter que dar uma machadada no muro. E tem horas na vida que a gente vai ter que passar como água sem lutar com nada, né? Então, esses aspectos, né? Esses dois aspectos, o yin e yang, que a gente fala, o masculino e o feminino, né? Que fazem a gente, e que quando a gente vai trazendo, né? Esse feminino que é o que aceita. Eu acho muito assim, os verbos do feminino, né? Aceitar, receber, escutar, né? São verbos que a gente aprendeu a ter raiva, sentir. A gente aprendeu a ter raiva. Quando você fala assim, aceita, recebe, escuta. Tipo assim, não, mas eu preciso, não, mas eu... Deu raiva, deu muita raiva. A gente não sabia, né? E quando a gente entende que é aceitando, é recebendo, é escutando, é sentindo que a gente pode realmente transformar, né? E passar pelas coisas. Eu acho que as coisas mais difíceis, as coisas mais duras... Ai, tão bom, tão bom. Eu tenho isso. Esse é o pena branca. As coisas mais duras, os obstáculos mais difíceis da vida, a gente atravessa com yin, a gente não atravessa com yin. Com certeza. Né? Então, assim, aprender que tem hora para isso, aprender que essa energia feminina, e ela teve que ser muito deturpada, muito ridicularizada, muito amaldiçoada. Fizeram a gente ter muita vergonha dela, porque foi a única forma do patriarcado se montar, né? A gente precisou ter muito medo desse feminino, né? E ele precisou ser muito cheio de fórmula mágica, muito estereotipado, muito batonzinho vermelho, lingeriezinha, fofinha, fecha a perna, isso é ser feminina, né? Isso não é ter a energia feminina. Isso pode ser, sei lá, uma delicadeza, um jeito de ser, uma escolha de cada mulher. Exatamente. Eu também gosto de algumas coisas dessas, mas não tem nada a ver com a energia feminina sem fórmula mágica, né? O que está lá, muito mais nas entrelinhas das coisas. E hoje eu vejo que tem uma coisa muito bacana que eu sinto também, né? Quando eu comecei a entender tudo isso, a gente pode falar de exemplos aqui, nossa, por horas. Mas sabe o que a energia feminina mais me trouxe, Vivi? Eu nunca mais me senti sem saída. Exatamente. Porque você se conecta com a sua intuição. E porque eu me conecto com tudo. Exatamente. Ela é uma água, né? O símbolo, com todo. Tem o símbolo do feminino que é o gato, tem o símbolo feminino que é a água. É isso. Né? Assim, eu consigo ver, porque tem
muita coisa falando comigo, né? Sim. Através dessa energia feminina. Assim, Porque você sente. Porque eu sinto, porque eu escuto, porque eu estou recebendo, porque eu estou sendo guiada pela vida, porque eu estou aceitando sem espernear que nem uma louca. Porque você se acolhe. Porque eu aceitei e falei assim, nossa, mas se isso aqui está acontecendo, tem uma coisa aqui pra mim. O que é, né? Essas perguntas, desses verbos que me ridicularizaram, desses verbos que a gente tinha raiva quando a gente era só young, desses verbos que, sabe, desses jeitos de ser, né? Sim. Desse empacotamento desse feminino, né? O feminino foi empacotado para que a gente não acessasse ele. Sim. Porque não tem energia mais poderosa no universo que a energia feminina. Ela é a energia da vida, né? Sim. Ela é a energia da vida. A gente precisa do yang, lógico, para estar aqui, para fazer isso aqui, para fazer o vídeo, para tudo. Mas assim, o feminino, ele é muito potente, né? Com certeza. A gente precisa do equilíbrio, né? Quando você falou, deixei meu yang de lado, foi muito eu também. Eu mergulhei muito nesse feminino, depois eu entendi o seguinte, tá, aí você canaliza, fica criativa, aí você tá mais conectada com você mesmo, aí você sente, aí você se busca, tá, mas na hora de você desenvolver, na hora de você precisa ter foco, você precisa ter determinação, você precisa ter muitas coisas. O equilíbrio entre as duas energias não é bom o yang desequilibrado. Né? Porque aí tem agressividade. Não, você fica lá boiando. Exatamente, giboiando lá. Nossa, sou feminina. Não, e daí a vida? Exatamente. É o casamento, e o yang é o Exatamente. Olha, eu falo, como é que você mora sozinha no Rio de Janeiro, sem energia no front? Não é? Gente, pra resolver uma coisa. Pra se defender e tal. Mas como é que eu chego com 53 anos sem uma energia feminina? Gente, daí você se arrebenta, daí você se adoece. Né? Porque assim, você quer tirar desconforto, não vai tirar, você tem que, acho que um verbo que eu gosto muito do feminino é o atravessar. Ele atravessa, né? Ele tem como atravessar. O yang luta, batalha, e tem hora da vida que tem que batalhar. Claro. Tem hora da vida que tem que dar porrada, tem hora da vida que tem que ir pra cima. Mas assim, quase as coisas mais complicadas, que são, né, às vezes sombrias, nós tal, elas têm que ser atravessadas. Porque não dá para enfrentar todos os monstros, né? Porque tem uns que matam a gente. Então a gente tem que atravessar e achar a saída. Exatamente. E a saída muitas vezes vem quando você silencia, que você sente, que você para receber essa mensagem, né? Você estava contando, né? Quanta coisa você recebe. Total. Mirella aqui, a minha sócia. Olha a palavra, receber. Daí a gente aprendeu a dar, a doar, que ensinaram que a gente tem que ser cuidadora, doadora, né, tal. Daí assim, a gente ficou boazinha, comportada, só que assim, a gente não aprendeu a receber da vida, a gente aprendeu a receber, às vezes, do masculino, provedora, nanã, e ainda ficar ali, meio desvalorizado. Então, tudo isso tem que ser transformado, né? É isso. Você recebe. Você recebeu, e eu também, quantas vezes? A bússola. Da onde Exatamente. Exatamente. E se não tiver esse yang pra depois fazer, você não faz. Mas isso. É mais ou menos por aí. A bússola aponta, o mapa cai, mas quem é que vai explorar? Não é? Exatamente. É isso aí. Exatamente. Que incrível, maravilhoso. Claudinha, deixa pra gente uma mensagem que venha do seu coração para essas mulheres que, como eu, como você, tiveram aquele momento assim que não sabiam que caminho seguir, que precisaram dessa coragem, sabe? Assim, vê o que vem do seu coração. Tá. Vou falar um pouco também do que eu busquei, precisei e recebi também para atravessar os meus desertos, né? Eu acho que a primeira coisa, eu busquei ajuda. Eu me inspirei em muitas pessoas que falavam, nossa, eu fiz isso, eu ficava olhando para elas e falava, gente, assim? Sério, eu olhava e falava, era tão longe, então assim, busque ajuda, sabe? Pergunte como, sabe? Essa coisa para mulheres, para homens, para qualquer um. Então eu acho que essa sai da ilha e vai lá perguntar como é que é. Né? Porque tem muita coisa, como a gente falou agora, que vem a gente dentro, que vem do silêncio, mas tem muita coisa que tem que ir lá, filho, como é que é isso aí? Exatamente. Então eu acho que esse é um caminho bem legal.
Acho que é outra coisa, assim, gente, não tenham pressa. Porque nunca vai chegar lá no fim a energia feminina, nunca vai chegar lá no fim o teu processo. Então, assim, não tenham pressa, curtam o caminho, né? Porque isso é muito Yang também, o Yang que quer o resultado. E o resultado dura tão pouco, né? O resultado daqui a pouco já tem que ter outro, daqui a pouco tem que ter outro. Então, assim, não tenham pressa, vamos fazendo, vamos indo, né? Vamos acreditando. Eu acho que essa é uma outra coisa. Eu acho que a gente tem que estudar, fazer terapia, a gente tem que se priorizar, a gente tem que olhar para as coisas, sabe essas coisas todas de também só cair do céu, não é? Eu acho que a gente precisa saber quem a gente é. E a gente precisa buscar, a gente precisa estudar. E estudar demanda energia, demanda dinheiro na gente, demanda tempo com a gente, demanda paciência com a gente, né? O meu curso que se chama Auto-Amor é Minha Revolução, né? E a primeira aula eu sempre falo, o auto-amor é assim, não adianta você querer cultivar auto-amor dessas formas que dão, você vai ter que parar. Você vai ter que ter paciência, você vai ter que pôr dinheiro em você vai ter que pôr tempo, aquele tempo que você gosta de lidar com os outros, de babar no Instagram, de falar, você vai ter que ter tempo para pensar em você, estudar, você fazer uma pesquisa sobre você. Então, eu acho que essas coisas foram as coisas que me impulsionaram para frente, assim. E lógico, tantas outras, mas eu acho que buscar ajuda, me priorizar, acho que a gente pode resumir isso como se priorizar, né? E não ter pressa. Porque todas as coisas que eu bolei lá para mim, quando eu estava fazendo minhas saídas de trabalho, de casamento, elas foram bem diferentes. Sabe, assim, eu comecei com algumas coisas, mas o mundo me trouxe, a vida me trouxe para um outro lugar. E eu estou no lugar. Né? Então, assim, também acreditar que a recalculagem de rota é isso, sabe? Então, assim, não fazer esse plano tão reto, né? É um passo de cada vez, um dia de cada vez. Eu acho que essas coisas são clichês, mas por trás do clichê sempre tem verdade. É por isso que a gente ridiculariza o clichê também. Porque o clichê vai falar isso, vai devagar, né? Mas assim, é igual ridicularizar no feminino, né? De buscar, vai na segunda camada da vida. Vai na segunda camada. Por que todo mundo fala que respirar é bom para se acalmar? Porque respirar é bom. Exatamente. Mas tem remédio que acalma mais rápido. Mas daí o remédio, entendeu? Vai na segunda camada. Sabe? A alimentação é mais importante. Vai lá, é verdade, né? Porque a gente ridicularizou tudo isso, a gente tirou todas essas coisas que são as óbvias, as simples, ridicularizaram para enganar, para a gente ficar manipulável. Então eu sempre falo, vai na segunda camada, vai na vida simbólica. Por que está acontecendo isso? Por que isso aqui está vindo todo dia para mim? Por que eu falo sempre isso? Por que eu vejo sempre isso? O que está me chamando, né? Tem uma segunda camada que tudo rege. Tem uma segunda camada que tudo guia. E é lá que o feminino mora. A linguagem do feminino é a linguagem do inconsciente, que é a linguagem simbólica. Sim. Ela não vai na lógica. Ela vai tirando esse véu. Né? E para isso precisa de presença, que é o que você disse, não tem pressa. A gente precisa viver o hoje, né? A gente precisa viver o hoje. Quer ver uma frase que todo mundo fica arrepiado quando está entrando no processo e no final vira mantra? O feminino é lento, silencioso e profundo. Quando a mulher Yang chega, elas falam quase querem chutar. E depois ela fala, porque o feminino é lento, silencioso e profundo. Eu falo, o crescimento no autoconhecimento é igual a uma planta. Você olha para a planta e vê a planta, não. Você não vê, mas ela não para de crescer. Exatamente. Daí um dia você olha e fala, nossa, aquela coisinha ali virou tudo isso. Meu Deus. E é assim que é a energia feminina sem fórmula mágica. Ela cresce que nem planta. Ela é lenta, ela é silenciosa e profunda. E é nesse lugar que a gente precisa ir, especialmente depois dos 40 anos. Porque a energia psíquica vai para dentro. A gente tem que cada vez mais se tornar quem a gente veio aqui para ser, para a gente envelhecer em paz, né? Sim. E para a gente fazer a nossa passagem, sei lá como é que vai ser. Vai chegando uma sabedoria, né? Vai chegando uma... Eu acho que é um momento de uma virada muito bonita para a mulher, né? E o envelhecer tem que ser um aconchego, né, Vivi? Sim. E o envelhecimento, no geral, está tão complicado, né?
porque faltou essa parte. Eu sempre digo, é um voltar, sabe, é um ninho. Sim. Você virar a sábia, o arquétipo da velha sábia. Sim. Que delícia. Que fez tanta coisa que pode transbordar, que pode guiar. Sim. Né? Exatamente. É exatamente. Que coisa linda te ouvir. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada a você. Olha só, a primeira vez que ele está aqui, gente. Ele quis gravar junto, olha aqui. Vê se eu aguento. Né, Peninha? O gato não é lento, silencioso e profundo. É. Por isso que ele é o símbolo feminino também, né? As bruxas tinham gato. Sabe quando queimaram as bruxas na fogueira? Queimaram os gatos junto. Porque o gato não podia ficar de fora. Porque ali tinha todo também o simbolismo, né? Então, queimavam a bruxa, queimavam os gatos. Tentaram apagar as bruxas e os gatos. E olha as bruxas e os gatos aqui. Aqui, ó. Estamos de volta, gente. O gatinho voltou para as bruxas também. Voltou. Minha amiga, Obrigada, que prazer, que honra. Muito obrigada por você estar aqui. Olha, eu tô até quente. Um beijo no seu coração, que a gente consiga ter muitos papos desses ainda. Amém. Obrigada, querida. Obrigada por me acolher aqui. Bem-vinda, sempre.